Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, cá investe com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim! Então hoje dia 17/5 aqui de 2020 às 10h44 da manhã, estamos começando aqui no domingão mais uma análise de Bitcoin e Ethereum. E não poderia deixar de ser agradecer, né, que somos 722 inscritos aqui no canal, meu irmão. Muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, ativando as notificações, deixando seu like aí também, a sua opinião, beleza, galera? Tamo junto. Grupo do Telegram, grupo das baleias, entra lá, se inscreve e tamo junto, trocar essa ideia, qualquer dúvida que você tiver, vai poder conversar diretamente comigo, beleza? Eu respondo a todo mundo. Então, tamo junto aí, a primeira notícia de hoje aí é um tweet aqui desse cara aqui, que eu achei bem interessante. Ele fala sobre a representatividade das taxas de transação que são geradas a cada bloco minerado em média, né? Porque taxas de transação são um valor flutuante que depende do tanto que as pessoas estão pagando para os mineradores validarem as suas transações, né? Então é bem interessante esse ponto de vista que ele trouxe aqui, que poucas pessoas estão chamando a atenção para isso, porque é um processo que o Bitcoin foi desenhado para ser assim. Ele foi feito para que cada vez mais, com o passar do tempo, as recompensas dos blocos minerados sejam menores do que o que os mineradores ganham com taxas de transação. E o que vai, no futuro, pagar o salário dos mineradores é somente as taxas de transação. Porque a gente sabe que a cada 4 anos a gente tem um processo chamado de halving, que a gente acabou de viver agora, que cortou, nesse momento agora que foi a terceira halving, a recompensa dos mineradores de 12,5 Bitcoin para 6,25 Bitcoin. E aí, simplesmente, o que é que isso ocorreu? Né? Aconteceu que simplesmente as taxas de transações que antes representavam apenas 3% da recompensa dos mineradores por bloco minerado, agora passou a representar 15% por bloco minerado. Então, você pode ver aqui nesse gráfico mesmo que ele traz, que o percentual das taxas de transações por recompensa dos mineradores por bloco minerado, né, representa agora 5 vezes mais do que antigamente, quando a gente estava com 12,5 bitcoins sendo minerados, né, sendo recompensados para cada bloco minerado pelos mineradores. Né? E agora, com 6,25 bitcoins sendo minerados, as taxas de transações que também são incluídas na recompensa dos mineradores agora representa 15%, né? Ou seja, teve um salto aí de 5 vezes, de 3 para 15% somente com uma halving, né? Você pode imaginar o que é que vai acontecer nas próximas. E aí, simplesmente, o Bitcoin, ó, a gente tem uma notícia aqui bem interessante aqui da Fox Business, né, que é um site aí de uma empresa de televisão aí americana, que todo mundo conhece aí, Fox, não tem como ninguém não conhecer aí se você estiver na Terra, né? Se você tiver em algum outro país aí, aliás, em algum outro planeta, talvez você não saiba o que é a Fox, né, a Fox Television, né, a Fox Business. E aí simplesmente eles trouxeram aqui uma notícia aqui do Fed, né, do Fed lá de Atlanta, né, e eles simplesmente começaram a falar que o GDP, né, que aqui no Brasil a gente conhece como o PIB, né, o Produto Interno Bruto, pode cair agora no segundo semestre, né, no segundo quarter, né, que ele chama aqui, de simplesmente 40% de queda no produto interno bruto do país, se continuar esse sistema de lockdown, tá ligado? Esse sistema de tudo parado, de produtividade muito baixa, né? Das pessoas não estarem consumindo e por isso não estarem produzindo e por isso, enfim. Eu não estou defendendo lockdown, não estou dizendo contra o lockdown, o cara daqui não tem. Nesse canal aqui a gente não fala nada sobre posição política, nem nada desse tipo. É só investimento e o que é que a gente pode impactar os nossos investimentos, né? E aí uma coisa bem triste que acontece lá nos Estados Unidos agora no momento é que somente na última semana aí a gente teve um aumento aí de quase 3 milhões aí de americanos
solicitando ao, ao seguro-desemprego e simplesmente o número já passa de mais de 36 milhões de pessoas desde o início disso tudo, né? 36 milhões de pessoas lá nos Estados Unidos representa um pouco mais de 10% aí das pessoas dos Estados Unidos, galera, tá ligado? Quase 11%, 12% aí, nem sei, tava 328 milhões aí de pessoas quando eu vi na última vez. Enfim, é muita gente desempregada, tá ligado? E isso daí é um impacto gigantesco, por quê? Porque as pessoas não estão produzindo, e quando não produz, a gente tem exatamente isso aqui que o Fed lá de Atlanta, né, o Banco Central Americano, está querendo falar, né, que a gente teve uma queda inicial aqui de 4,8% aqui no primeiro quarter, né, que foi nos últimos meses ali do quarter, a gente teve o início dessa pandemia, né? E agora no próximo quarter ele já está imaginando que vai ter uma queda de 42,8%. Isso aqui é níveis de depressão, tá ligado? De quando o mundo está em guerra, é níveis assim, tá ligado? Então é desse nível que a gente está tipo, falando aqui. E é por isso que eu acho que a recuperação não vai vir tão rápida, né, galera? E muita gente acha que já chegou, já fez, já tá de boa e tudo tá voltando ao normal e acabou. Mas eu ainda não vejo dessa forma, eu não vejo um, um, as pessoas retornando a fazer as coisas, a atividade normal, viajar, fazer negócios, diariamente, corriqueiramente, fisicamente, a pessoa mesmo ir resolver as coisas. Então, muita gente ainda vai ficar assustada com esse tipo de coisa que está acontecendo e por isso a gente vai ter um impacto gigantesco aí na economia. E quando isso acontece nos Estados Unidos, a gente sabe que espalha para o mundo todo. Por quê? Porque todo mundo está interligado com os Estados Unidos. De alguma forma incestuosa, a gente está interligado com os Estados Unidos. Então a gente tem que ficar de olho nesses patamares e entender também que isso aí é uma coisa bem interessante. Essa semana aí, 2 dias atrás, ontem, sei lá, o Elon Musk, né, que é o presidente da Tesla, né, uma das empresas que ele tem, né, e também tem a SpaceX. Inclusive, quando eu estava lá na Califórnia ano passado, eu visitei lá a SpaceX, meu irmão, é sinistro demais, é muito top. E ele é um cara muito conhecido, né? Então, ele quando foi essa semana, né? Aliás, ontem eu acho, a gente teve um tweet aí que chamou muita atenção aqui, né? Para você que está no mundo do crypto tweet, né? Do crypto Twitter, né? Aí o que foi que aconteceu? Essa senhora aqui, essa J.K. Rowling, para você que não sabe, foi a escritora do Harry Potter, né? E aí muita gente segue ela tem mais de 14 milhões aí de seguidores, e simplesmente ela perguntou aqui, fez um tweet perguntando: I don't understand Bitcoin. Please explain it to me. O que é que isso significa? Ela dizendo que não entendia o Bitcoin e solicitando para alguma pessoa explicar isso para ela, né? Eu achei muito interessante o tweet dela aqui, teve mais de 9.600 likes aqui, mais de 2.500 replies, né? Mais de 2.500 repassados, compartilhados. E aí, uma das compartilhadas foi o Elon Musk, né? Ele mesmo compartilhou, tentando até explicar para ela o que foi que aconteceu, né? E na realidade, ele pegou e falou assim: pretty much, although a massive currency issuance by the government central banks is making Bitcoin internet money looks solid by comparison. O que é que ele quis dizer? Ele simplesmente fala que essa impressão de dinheiro em massa, massiva, pelos bancos centrais ao redor do mundo, simplesmente estão fazendo o Bitcoin cada vez mais ser enxergado como um dinheiro da internet e ser considerado cada vez mais sólido, né, pelos seus fundamentos, né? Então, eu achei muito interessante esse reply aqui também do Elon Musk, que falou sobre e na sequência ele pegou e falou que ele tinha a Still On 0.25 Bitcoin by the way, né? Então ele falou que tinha 0.25 Bitcoin aqui na carteira dele, né? Então aí eu peguei, achei bem interessante aqui esse comentário dele, acabei dando um reply aqui para ele também.
I have more Bitcoin than Elon Musk. I feel like Bobby Axelrod, né? Eu fiz uma brincadeira aqui, né, logicamente, mas eu dizendo que tinha mais Bitcoin do que o próprio Elon Musk, né? E eu me sentia que nem o Bob Axelrod, né? Que se você não sabe, eu até recomendo, é uma série muito irada aí no Netflix que é o Billions, né? Você pode assistir lá o Billions, que é muito interessante, né? Bilhões. Então é bem interessante aí. Isso tudo que está acontecendo aí, né? Então eu achei legal aí, não podia deixar de trazer esse tipo de coisa aí para vocês, né? Então com isso, a gente vem direto aqui para o nosso CoinGecko, fazer aquele refresh live aqui especial como sempre. E a gente vem ver que o cap total de todas as criptomoedas hoje no mercado está com cerca de 266 bilhões de dólares, né? Muita grana, galera, para quem é liso é grana pra caralho, tá ligado? 2% aí de alta nos últimos 24 horas, a gente chega no volume aí de 68 bilhões de dólares aí negociado nas corretoras aqui presentes. O Bitcoin chegando a 67,1% de dominância e o Ethereum com 8,62% de dominância também deste cap, né? Então a gente vê aqui o Bitcoin com cerca de 9.721 dólares, são 2,7% de alta nas últimas 24 horas, chegando a 178 bilhões de dólares. O Ethereum com 206 dólares aqui, 206,53, e a gente vê uma altinha aqui de 2% aí em dólares nas últimas 24 horas, né? São 22,9 bilhões de dólares aqui, no momento aqui o cap somente do Ethereum, né? Então a gente vem ver aqui o gráfico do Bitcoin de longo prazo, que a gente sempre tem essa visão, né, de você ter paciência, e aqui esse canal a gente prega muito isso, né? Não é trade de curto prazo, é investimento. É um pouquinho que sobra todo mês, você vai lá e vai calçando. E é assim que é. Por quê? Porque o Bitcoin ele é feito para cada vez mais que o tempo passa, ele aumentar o seu valor. Ele é desenhado para isso, né? Design for that. E a gente entende simplesmente aqui esse movimento muito interessante que está acontecendo hoje aqui no gráfico do Bitcoin, que após a gente ter esse patamar aqui no gráfico diário de suporte, a gente está tentando romper aqui os topos anteriores, né? A gente teve esse dump aqui nesse dia, que não foi um dump, né, galera? Meu irmão, quando cai 100 dólares, a galera começa a desesperar. Bitcoin não é assim não, brother. Bitcoin ele sobe 500, cai 500, sobe 500, cai 500 para ficar andando de lado, tá ligado? Só para ele andar de lado. Aqui ele sobe 1000, desce 1000, sobe 1000, desce 1000 para ficar só andando de lado. Tá entendendo? Então você tem que entender que a gente está no momento de inicial ainda da tecnologia. Apesar de ter 11 anos e a gente vê a história do Bitcoin, é um momento inicial aqui da tendência, né? Então o principal aí, esse candle de hoje está muito bonito, a gente tem que ver como é que vai ser o fechamento às 9 da noite do domingo, né? E a gente vai simplesmente estar acompanhando aí e entender como é que isso vai se comportar, né? Porque se hoje ele supera aqui a casa dos 9.887 dólares, a gente provavelmente vai estar fazendo um teste ali na casa dos 10 mil dólares novamente, entendeu? E aí, como eu falei, a gente tem que ver como é que vai ser o fechamento aqui desse patamar, né, do candle diário de hoje aqui. E é bem interessante a gente estar acompanhando isso tudo, né, galera? Porque a gente tem aqui esse movimento que pode ter sido apenas o formato de fundo chamado de Bump and Run, né? Um Bump and Run Reversal, né? Uma reversão em Bump and Run, que aí se confirmaria caso viesse testar aqui a casa dos 10.500 dólares, e isso pode ser só o início de um movimento muito maior que está por vir, né? E não quer dizer que a gente não vai ter dumps e quedas e não sei o que, e a gente vai cair 40%. Mas se a gente subir 150% e cair 40%, e subir 150% e cair 40%, não tem problema, galera, tá ligado? Vocês têm que entender e participar do movimento como um todo. É por isso que eu digo para criar posições com o passar do tempo, né? Logicamente, isso aqui não é recomendação de investimento, é o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, né, galera? Cada pessoa decide o que é que faz com a sua própria grana, né? Eu não sou nem analista e nem recomendador, nem recomendo nenhum tipo de investimento a ninguém. Você tem que tomar suas próprias decisões aí e seguir. Com isso eu vou passar aqui no gráfico
gráfico semanal, né? Porque hoje é domingo e a gente está aqui no movimento de fechamento já de semana. E é muito interessante o que está acontecendo aqui, né? E, às vezes você fica perdido ali no gráfico diário, né? Muito 4 horas, 2 horas, 1 hora, você fica olhando assim para gráficos muito pequenos, entendeu? Vamos olhar aqui para um gráfico que ele tira o zoom, né? Ele faz assim, ó, zoom, ele puxa o zoom para fora e a gente vê com mais clareza, né? Até o que é que está acontecendo aqui no médio prazo, né? O gráfico semanal, cada barra representa a movimentação do preço em uma semana, né? Então é bem interessante a gente estar de olho nesses patamares aí e entender que o Bitcoin está aqui numa região muito interessante aqui. Ele está querendo fazer uma semana verde, como vocês podem ver aqui. Nessa semana a gente vai ter que ver o fechamento, né, como eu falei com vocês, mas tudo indica que a gente vai ter esse fechamento da semana verde, né? Então a gente teve um recuo grande aqui na semana passada, onde ele chegou aqui a testar a casa dos 8.100, 8.200 dólares aqui, o que não conseguiu fechar nessa região e simplesmente a gente voltou fazendo esse lindo candle aí e agora fazendo um padrão de continuação nas semanas, né, galera? Então o Bitcoin já está com várias semanas aqui praticamente no verde, né? E isso não ocorre desde essa região aqui, quando ele saiu da casa dos 3.000 dólares e foi até os 14.000 dólares, né, galera? Então eu digo para vocês, não duvidem da tendência até que ela se prove o contrário, tá ligado? Então, o contrário seria o quê? Perder esses fundos aqui semanais na casa dos 8.100, 8.200 dólares aqui, e que também coincide com o nosso fractal de 21 períodos aqui no gráfico semanal. E é um dos fractais mais importantes que você tem que estar de olho, galera. Você não pode perder esse fractal de vista, né? Toda semana eu tento trazer aqui nos domingos esse tipo de conteúdo, porque você tem que entender que o gráfico semanal é um dos mais importantes que tem para você que está visando no longo prazo, né? Você tem que ver que o fractal de 21 períodos ele foi um dos grandes balizadores aqui no gráfico semanal, aqui nessa região aqui de 2016 para 2017, né? Então, depois que ele rompeu aqui essa região, eu sei que tem uns desenhos aqui, fica meio ruim de ver, mas você pode ver que o preço em nenhum momento recuou para baixo desse fractal. Aliás, em nenhum momento ele fechou candles abaixo desse fractal. Ele chegou a negociar abaixo. Se eu der o zoom aqui, a gente vai ver, ó, no semanal. A gente simplesmente chegou a negociar abaixo em alguns momentos, mas os fechamentos dos candles sempre foram acima do gráfico semanal. E isso, no gráfico semanal aqui que a gente está vendo, é muita força na tendência. O preço sempre se mantém acima do fractal de 21 períodos, como está agora, né? E é isso que a gente acabou de ver. A gente acabou de ver uma correção que o preço veio, testou praticamente a região fractal aqui de 21 períodos e bomba para cima de novo, né? Então a gente está vendo aí um movimento bem bullish aí para o Bitcoin aí nas próximas semanas, né, e meses. E logicamente a gente pode ter variações, né? Então vamos vir aqui para o Ethereum agora, o gráfico diário. O Ethereum aqui bem interessante hoje também. Por quê? Porque a gente está fazendo fundos mais altos do que os fundos anteriores e também tentando romper hoje aqui no caso esse nosso fractal aqui que veio dando um pouquinho de resistência aqui nos últimos dias, né? O que foi isso? A gente simplesmente pegou aqui essa região, achou suporte aqui, veio lá, bumba, testou aqui novamente, foi dampado, achou um suporte superior ao suporte anterior e aí estamos partindo para cima novamente, né? Então vamos ver como é que isso aí se desenrola no gráfico do Ethereum. Eu estou achando também que está muito bullish aí, mais uma vez rompendo esse topim nos 226 dólares. Vamos ter espaço para estar indo buscar o nosso fractal aqui em cima, nosso 1.200 períodos, que hoje está nos 289 dólares. E isso é onde eu acho que o preço vai chegar. Por quê? Porque é o alvo do nosso fractal de 610 períodos, a nossa linha laranja, né? A nossa linha laranja ela vem caindo aqui e hoje ele está nos 180 dólares. Então está hoje aqui nos 180 dólares, é suporte. O preço veio, testou o fractal aqui nessa região e achou suporte para poder partir.
Então achei muito interessante aí, também vou passar aqui rapidinho no gráfico semanal do Ethereum, para a gente ver como é que anda a movimentação, né? Então olha aí como fica mais claro você enxergar às vezes no gráfico semanal, né? E aí simplesmente no gráfico semanal aqui do Ethereum estamos também acima do nosso fractal de 21 períodos. Eu acredito que no caso do Ethereum, o Bitcoin se manter acima do fractal de 21 períodos e começar a fechar as próximas 2, 3 semanas acima do fractal de 21 períodos semanal do Bitcoin, pode ser muito, mas muito beneficiante para o Ethereum, tá ligado? Porque aí as pessoas começam a ter mais confiança no mercado nessa região. Então, o gráfico semanal do Ethereum aqui está fazendo aqui um movimento aqui de relaxamento, ao meu ver, para depois continuar a tendência de alta, né? Eu acredito que a gente tem um movimento muito interessante aí para se desenrolar e ele está fechando essa semana aqui acima do nosso fractal de 100 períodos aqui, que hoje está nos exatos 203 dólares, né? Então vamos ver aí se ele vai fechar, agora no momento está aqui na casa dos 207 dólares, e a gente vai ter que ver que ele continuando fechando acima desse fractal de 100 períodos, qual é o alvo? O próximo fractal, qual é o próximo depois dos 100 períodos? 200 períodos. E 200 períodos está onde? 252 dólares. Então é lá que por enquanto a gente vai ter uma resistência inicial bem forte também. Para se romper essa região, aí sim a gente vai ter um espaço para ter aquele movimentação do gráfico diário que está querendo chamar o preço para casa dos 280 dólares. Né? Até lá vamos ter muita volatilidade, né, galera? Então, muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, ativando a notificação e deixando seu like também. A sua opinião aí é muito importante para que esse canal aqui siga cada vez mais forte aí com o pensamento que eu estou conseguindo ajudar pessoas, tá ligado? A educando um pouco mais as pessoas sobre o mercado de criptomoedas e trazendo um pouco mais de conhecimento aqui que eu consegui angariar aqui com o passar do tempo, beleza? Então, tamo junto. O mundo é de quem investe aí, pessoal. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Um abraço e valeu.